Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de São Bruno, presbítero, o fundador da Cartucha. E eu gostaria de, a partir de uma frase do Evangelho de hoje, iluminar um pouco, dentro do tempo que nos é dado, a vida de São Bruno. No Evangelho de hoje, tão conhecido a nós, de Marta e de Maria, em que Marta, ocupada com seus 1000 afazeres, e Maria, que tinha escolhido a melhor parte de estar aos pés de Nosso Senhor. E diante então de uma reclamação de Marta, dizendo: Senhor, eu estou aqui ocupada fazendo tantas coisas, manda minha irmã me ajudar. Jesus diz, Lucas capítulo 10, versículo 41, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só é a necessária. Meus irmãos, eu sei que nós conhecemos esta palavra, mas nós conhecemos intelectualmente. Muito provavelmente nós não conhecemos ainda no profundo do nosso coração. A pergunta é, se lhe fosse feita essa pergunta, qual é a única coisa necessária? Qual é a realidade de verdade necessária por excelência? O que é que seria por antonomasia, isto é, o necessário? O que é que deveria ser chamado na sua vida? Você, meu santo, se iluminado por Jesus, pelo Espírito Santo, você vai dizer: o necessário, Padre, o necessário é o céu. Buscai primeiro o reino dos céus, e o mais vos será dado em acréscimo. O primeiramente necessário, o unicamente necessário é buscar a nossa salvação, é buscar Deus em nossas vidas. E o resto será bom ou será mal, se concorrer para este fim, que é alcançar Deus, alcançar o céu, buscar o reino de Deus. É esta sabedoria que nós precisamos buscar com todas as forças da nossa alma, porque tudo mais será tirado. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O resto, você que se dedica tanto ao detrimento da sua vida espiritual, você que busca tanto o seu emprego, seja nesta vida ou quando esta vida passar, o seu emprego vai passar. Você que procura tanto os afetos do seu coração, em prejuízo da sua alma, em prejuízo da sua salvação eterna, seja nesta vida, aqueles sentimentos venham a passar, seja com a sua morte, porque tudo aqui neste mundo você deixa, isto lhe será tirado. Você que busca a realização financeira, o dinheiro, em detrimento, em prejuízo da sua alma, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso, você um dia, tudo isso vai perder. Quer dizer, eu não estou dizendo que essas coisas, falei o quê? De você procurar um casamento, ter um bom namoro, os afetos do coração, isso não é mal. Você procurar um bom trabalho e se dedicar a ele, isso não é mal. Você procurar ter uma segurança econômica, isso não é mal. Mas tudo isso deve estar subordinado àquele fim primeiro, aquela finalidade primeira, que é o quê? Buscar o reino de Deus, buscar Jesus, buscar a salvação. Esta é a melhor parte.
Você buscar ter uma vida tranquila e sem muitos sofrimentos, tá bom, você pode até buscar, mas não como algo primeiro. Por quê? Primeiro porque a cruz sempre estará presente na nossa vida. E se você busca o prazer em primeiro lugar na sua vida, sejam os prazeres lícitos mesmo, me refiro, você com certeza, você abandonará Jesus em nome daqueles prazeres, daquele conforto. Por quê? Porque se Jesus não é o único bem necessário primeiro, não tenhamos dúvidas, meus santos, que nós vamos equiparar Jesus às outras coisas e depois nós iremos rebaixar Jesus às outras coisas. Jesus, a minha salvação, o céu é a primeira realidade, a realidade mais necessária. E isso não é apenas, meus santos, um ato de vontade. Não basta aqui você dizer, é isso mesmo, amém, amém, assim seja. Mas você precisa rezar e pedir a Deus que esta realidade seja colocada no seu coração. Concede-me, Senhor, essa luz, para que ela me ilumine interiormente, ilumine as minhas ações, as minhas escolhas, a minha postura de vida, que eu saiba de uma maneira diferente desta que eu já sei, mas que eu saiba de uma maneira diferente, que o único necessário é o céu, o resto é resto. Ah, mas a minha vida aqui neste mundo, ela é tão complicada. Mas é resto, meu santo. Está buscando o céu? Então muito bem, este é o único necessário. Ah, mas o meu marido, padre, ele é uma cruz muito pesada. A minha esposa, ela é muito chata. Eu tenho vontade até de abandoná-la. Meu santo, minha santa, lembre-se do único necessário. Lembrou? Pois bem, tudo mais se torna tão relativo. Ah, padre, mas eu tenho tantos outros desejos no meu coração. É, meu santo, mas a pergunta é, qual é o bem mais necessário? É o céu. Pois bem, esses outros desejos são tão relativos, né? Eles não são a realidade primeira e principal. Marta, Marta, tu te agitas com muitas coisas, mas uma só é a necessária, é a mais importante. Então, é exorcizar do nosso coração essa agitação com tantas coisas, porque o nosso coração, meus santos, é expert em desejar muitas coisas. Ele é muito inquieto para buscar muitas coisas, e nós precisamos educá-lo no espírito, para que ele busque o único necessário. Pois bem, a partir então desta luz, nós lançamos o nosso olhar sobre São Bruno. Nasceu numa família nobre, rica, na Alemanha, tinha tudo para ter uma vida muito tranquila, e ele percebe desde pequeno que ele era chamado a uma vida mais alta, a uma vida de uma maior entrega a Deus. Fez os seus estudos superiores em Reims e em Paris, na França. Nasceu em Colônia, na Alemanha, em 1035, início do século XI, mas fez os seus estudos na França. Foi ordenado sacerdote, e o arcebispo de Reims, vendo que ele retornou para a sua cidade natal, mas o arcebispo de Reims, vendo que ele era um jovem zeloso, que não era apenas um padre ordenado, mas era um padre ordenado que buscava o único necessário. Porque, meus santos, saiba que você pode estar até no estado para o qual você é chamado. Você é religioso, você foi chamado para a vida religiosa. Muito bem, mas você pode ser um religioso atento a muitas coisas,
disperso em muitas coisas, consequentemente, um religioso medíocre. Você pode ser um padre, mas ocupado em muitas coisas que não fazem parte do seu ofício de sacerdote. Você pode ser um homem e uma mulher casados, você pode ser um homem e uma mulher solteiros, mas com muitas agitações interiores, de modo que, embora você esteja no estado para o qual você foi chamado, você não é ainda aquele que você deve ser, aquela que você deve ser. Então, dentre tantos padres que o arcebispo de Reims tinha à sua disposição, ele sabia que aquele padre era diferente, e ele o chamou para que desse aulas na sua escola catedrática. Ele, com a permissão do seu bispo, ele aceitou, foi, e durante 25 anos ele exerceu este ofício com esmero, com zelo, com maestria, com grandeza. Depois de 25 anos, já cinquentenário, né? Já tinha um pouquinho mais de 50 anos, ele se desligou. Veio um outro bispo, estou aqui resumindo a história, ele se desligou deste ofício e ele começou a perceber no seu coração que Deus o chamava a uma vida mais recolhida e mais silenciosa. Percebe, meus santos, quando uma pessoa busca o único necessário, quando a pessoa busca o amado, isto é, Jesus, ela sempre está atenta às novas sugestões de nosso Senhor. Por quê? Porque qual era, digamos, vamos dizer aqui de uma outra maneira, qual era a sua finalidade? Agradar a Deus, que consequentemente o levará ao céu, que consequentemente lhe dará a salvação. Era agradar Jesus. Pois bem, ele começou a perceber que Jesus o chamava a uma vida mais interior, mais silenciosa, mais rigorosa até. E aí ele fez experiência em alguns mosteiros beneditinos, mas ele viu que Jesus não o chamava a viver daquela maneira. Ele percebia que Jesus queria algo novo, isto é, tinha no coração dele um desejo de escondimento, recolhimento e silêncio, mas também que dava espaço para, digamos, algum momento comunitário, porque entendamos aqui, o que é que nós tínhamos à disposição até então? Nós tínhamos os eremitas, que viviam no ermo, que viviam na solidão. Desde o início do cristianismo nós tínhamos estas vocações, os monges, os padres do deserto, e nós tínhamos desde Bento, também um pouquinho antes, mas ficou muito presente no ocidente, desde São Bento, nós tínhamos a vida cenobítica, a vida comunitária. Mas esqueci o nome do santo. São Bruno, misericórdia, me deu branco. Mas São Bruno percebia no seu coração o desejo de uma coisa e outra. E ele procura o bispo de Grenoble, na França, e expõe a ele aquilo que ele percebia que era uma vontade de Deus. Uma vida sem sombra de dúvidas, rigorosa, a vida religiosa mais rigorosa que nós temos consciência, que nós temos conhecimento na Igreja Católica. Então ele percebeu isso e apresentou para aquele bispo, que viu ali um sinal de Deus, reservou para ele uma região onde eles poderiam viver em silêncio absoluto. Imagine que os cartuchos, eles têm algumas orações litúrgicas, as orações litúrgicas em comum, mas tem um superior comum, mas eles vivem em absoluto silêncio toda a vida. É um grande retiro espiritual. E ele percebia que ele era chamado àquela vida, e outros jovens
queriam também seguir com ele naquele mesmo caminho. Mas por que, meus santos, eles queriam isso? Porque eles queriam o único bem necessário. Numa vida assim, exageradamente bela, de uma santamente exagerada dedicação ao Senhor. Oração, silêncio, estudo, trabalhos agrícolas, mas total e completo recolhimento. Meus irmãos, o que São Bruno e o Evangelho de hoje nos ensinam? Nos ensinam esta sabedoria de buscar o único necessário. É verdade, meus santos, que vocês que acompanham pelas redes sociais e vocês que estão aqui cedinho na igreja, se vocês aqui estão e se vocês ligaram o computador para acompanhar esta missa, ouvir esta reflexão do Evangelho, de alguma maneira vocês querem Jesus, senão vocês não estariam aqui. Mas o problema, meus santos, não é querer Jesus, porque querer Jesus também queremos. A questão é, queremos apenas e tão somente Jesus? Porque o resto virá em acréscimo, e o resto será bom ou mal se concorre para este bem primeiro e fundamental, sem o qual nada é bom. Então, percebe que eu estou dizendo algo a você, que você diz: padre, mas eu não sou capaz de querer Jesus e apenas Jesus. Eu estou dizendo apenas de uma outra maneira, o primeiro mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai dizer: padre, mas eu não sou capaz de amar a Jesus acima de todas as coisas, de querer Jesus acima de todas as coisas, de querer o céu acima de todas as coisas, porque o meu coração é nécio, isto é, não é sábio. O meu coração, ele se inquieta e ele se distrai com muitas coisas. Por isso, meu santinho, dobre os seus joelhos e peça a nosso Senhor esta sabedoria que fez, por exemplo, São Bruno se dedicar tão radicalmente a buscar o único necessário. Para ele, o único necessário era o quê? Viver daquela maneira escondida, recolhida, silenciosa. Para um sacerdote vai ser de uma outra maneira, para um homem casado, uma mulher casada, de uma outra maneira, para um solteiro, uma solteira, de uma outra maneira, mas sem sombra de dúvidas, em todas essas maneiras, uma verdadeira oração estará presente. Em todas essas maneiras, cada um ao seu modo, cada um estará buscando Jesus, que é o único necessário. E para isso, meus santos, precisamos, com as mãos de nosso Senhor, precisamos deixar que as mãos santíssimas de nosso Senhor tirem do nosso coração tudo aquilo que nos dispersa. Mas saiba, isso fará sofrer, porque geralmente o que dispersa você está apegado a isso. Geralmente é uma realidade da qual você não quer se soltar. Então peça a nosso Senhor que Ele misericordiosamente, mesmo que a faça sofrer, Ele retire da sua vida esses apegos e essas distrações. Peça ao nosso Senhor que Ele misericordiosamente, mesmo que faça você sofrer, Ele ensine você o único necessário, mesmo que para isso Ele precise, como diz no livro do Eclesiastes, usar a vara, mesmo que Ele precise repreender, mesmo que para isso Ele precise chacoalhar você e dizer: acorda, este é o único bem necessário. Peçamos isso, meus santos, peçamos por intercessão de Santa Maria, irmã de Santa Marta, que estava aos pés de nosso Senhor. Peçamos isso por intercessão de Santa Marta, que, repreendida por nosso Senhor, aprendeu a buscar o único necessário. Peçamos isso por intercessão de São Bruno, cuja memória hoje celebramos,
para que também nós busquemos a nosso Senhor com todo o nosso coração, Ele que é o único bem necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.